Dama prepara Senis para dormir e diz que tem uma surpresa para a mãe no dia seguinte. Dama diz à mãe que Aga não retornou para a casa de campo e que ficará na mansão. Dama demonstra sua felicidade a Senis por ter sua família reunida outra vez, apesar de todas as desgraçadas que abalaram seu lar. Dama diz entender que nada será como antes, e questiona se todos seguiriam sendo felizes se alguns segredos não tivessem sido expostos. Senis chora com as palavras de sua filha. Dama recorda os segredos e as mentiras de Senis, afirmando que sua família não seria feliz por conta das manipulações de sua mãe. Senis chora ao ser desprezada por Dama, que decide deixá-la sozinha para que durma. Dama se retira do quarto de Senis, que continua chorando ao receber o desprezo de Dama. Sen retorna à mansão e encontra Nedim do lado de fora. Nedim se aproxima do carro de Sen, que decide deixar o local mais uma vez para não enfrentar o primo. Nurten pede ajuda de Nedim para cuidar do bebê de Seren, que concorda. Nedim pergunta por Aga, e Nurten diz que o milionário está em seu escritório e que não quer ser incomodado. Pela madrugada, Senis aproveita a pouca movimentação da mansão para caminhar pelo local, revelando que já está recuperada da paralisia adquirida após a queda do prédio. Senis desce as escadas e caminha pelos corredores. Sen sobe as escadas rumo a seu quarto, e assustada com a movimentação, Senis se esconde atrás de uma das portas do local. Sen sente algo estranho no corredor e pergunta por Dama. Sen caminha em direção ao lugar onde Senis está escondida e pergunta por Dama. Senis se mantém em silêncio, estando bem próxima de Sen. Por conta das dores de cabeça, Sen não consegue raciocinar. Sen decide retornar rumo ao seu quarto, deixando Senis aliviada em não ser descoberta. Senis espera Sen entrar em seu quarto para seguir caminhando pela mansão. Senis sobe de volta a seu quarto, e ao entrar no cômodo, respira mais uma vez de alívio. Senis se aproxima da sacada do quarto e abre a janela para visualizar o horizonte. Em flashback, Senis recorda quando Nurten tentou alimentá-la em um momento que Seren invadiu seu quarto. Senis recorda as provocações de Seren, que pediu a Nurten que lhe acompanhasse. Após a saída de Nurten do quarto, Senis se levanta com raiva da cadeira de rodas. De volta ao momento atual, Senis triunfa e garante a si mesma que não está morta. Seren tenta dormir em seu novo apartamento, mas falha ao pensar em seu filho. Seren chora por estar afastada de seu bebê, olhando as fotos dele em seu celular. No dia seguinte, Aga deixa a mansão e Seer observa de longe. Seer grita por Aga e corre em sua direção, que decide sair depressa em seu carro. Seer cobra seus direitos como avó do filho de Seren. Em seu apartamento, Seren demonstra sinais de desequilíbrio por estar longe de seu filho. Seren ordena que Neriman vá à mansão buscar o exame de DNA de Sen, e a idosa pede que Seren a deixe comer em paz. Seren levanta Neriman à força da mesa e pede que ela tenha pressa. Neriman cede aos pedidos da neta e deixa o apartamento. Seren toma seu celular em mãos e liga para Sen, frustrando-se ao constatar que o celular do rapaz está desligado. A campainha do apartamento de Seren toca, e ela se enfurece ao pensar que Neriman retornou. Ao abrir a porta, Seren se surpreende com a visita de Seer. Seer diz a Seren que foi lhe levar algumas de suas coisas e pede para entrar em sua casa. Seren conduz Seer por sua nova casa, e ela diz à mãe que comprou a propriedade pensando nela e em sua família. Seren diz que tem planos para terminar de pagar a nova casa e convida sua mãe e seus irmãos para morarem com ela. Seer rejeita a proposta de Seren e a repreende por ter conseguido comprar a casa por meio de métodos questionáveis. Seren se defende para Seer, dizendo que está preocupada com seu filho e que nem todo o dinheiro do mundo seria capaz de lhe fazer esquecê-lo. Seren questiona Seer se ela não merece ter uma vida melhor, acusando a mãe de tê-la visitado apenas para desprezá-la e renegá-la como filha. Seer diz a Seren que não está em sua casa para insultá-la, mas que sabe que a filha não irá escutar seus conselhos para evoluir. Seer promete a Seren que fará de tudo para reuni-la novamente com seu filho, mas pede que ela seja paciente e que a convença de que está disposta a tudo pelo bem da criança. Seren fica incrédula com as condições impostas por sua mãe, que duvida da capacidade da filha de amar o próprio filho. Seren indaga sua mãe de como poderia convencê-la de que quer o bem-estar do bebê. Seer pede que Seren abra mão da fortuna da família Karasai, de sua nova casa e de seus luxos para provar que ama seu filho. Seren insinua que Seer está fora de si com a proposta, e garante que ela merece viver em mordomia por conta de todo o sofrimento que passou nas mãos de Senis. Seren garante que não abrirá mão de nada que venha dos Karasai, já que está pensando justamente no bem-estar de seu filho. Seer explode contra Seren, insinuando que ela não se preocupa com seu filho por querer viver às custas da família Karasai. Seer afirma que Seren prefere viver no luxo e acabar na solidão sem ter seu filho por perto, e logo, dá as costas para a própria filha. Seren clama por Seer,
que decide ir embora e deixá-la sozinha em sua nova casa. Seren colapsa após a conversa com Seer, afirmando para si mesma que merece sua nova casa após tanto sofrimento vivido. Seren surta e puxa a toalha da mesa de jantar, quebrando as louças que estavam sob ela enquanto grita. Seren chora e diz que quer seu filho vivendo com ela, afirmando que comprou sua nova casa pensando em sua família. Seren diz ser merecedora de uma vida luxuosa. Neriman desce de um táxi em frente à mansão Karasai e pede que o motorista a espere. Ao se dirigir aos portões da propriedade, Neriman conversa com alguns seguranças e pede para entrar, afirmando que foi recolher algumas coisas que Seren deixou na mansão. Neriman é autorizada pela equipe de segurança a entrar na propriedade. Neriman entra na mansão e observa ao seu redor, garantindo que ninguém note o que está tramando. Neriman sobe para o quarto de Nedin, mas nota uma movimentação estranha no corredor. Neriman se esconde e observa Nurten descendo as escadas. Nurten se queixa por tantas tarefas que precisa fazer, e Neriman observa a governanta escondida próxima dali. Nurten se dirige à cozinha para preparar o café da manhã de Senis, e em seguida, Neriman aproveita para subir. Neriman entra no quarto onde está Senis, que controla sua cadeira de rodas, a fim de ver quem entrou. Ao notar a presença de Neriman, Senis demonstra incômodo em seu rosto. Neriman se aproveita da paralisia de Senis para revistar a gaveta onde está escondido o exame de DNA de Sen. Senis tenta virar seu rosto em direção a Neriman para ver o que ela está tentando fazer. Neriman se certifica de que Senis não a está observando e pega o exame de DNA do fundo da gaveta. Neriman abre o documento e, em seguida, o coloca em sua bolsa. Neriman ordena que Senis esqueça o que acabou de acontecer e aproveita para debochar de sua condição paralítica. Neriman diz que Senis é mais malvada do que ela pensava. Após Neriman deixar o quarto, Senis se levanta rapidamente da cadeira de rodas para verificar as gavetas da penteadeira. Senis fica curiosa com o que Neriman está planejando. Neriman deixa a mansão de forma apressada e discreta, temendo ser descoberta por alguém. Semri sai de sua casa e nota a avó deixando a mansão de maneira suspeita. Semri vai atrás de Neriman e grita por ela, enquanto a idosa tenta fugir de sua neta. Semri questiona o que Neriman foi fazer na mansão, e nervosa, a idosa disfarça e diz que não foi fazer nada de importante. Semri olha para a bolsa de Neriman e pergunta se ela tem certeza de que não foi fazer nada na mansão. Neriman se justifica ao dizer que foi buscar os pertences de Seren após ela ser expulsa de forma abrupta da mansão. Neriman demonstra estar ofendida com o interrogatório de Semri e pede que a neta deixe ir atrás de seu táxi. Semri impede que Neriman se vá e a confronta ao dizer que as coisas de Seren não estão na mansão. Semri questiona o que Neriman possui em sua bolsa, deixando-a nervosa. Neriman pede que Semri a deixe passar para ir embora, mas a moça toma a bolsa das mãos da avó. Neriman e Semri iniciam uma briga pela bolsa, e ao abri-la, Semri encontra o envelope com o exame de DNA de Sen. Semri pergunta o que há dentro do envelope, mas Neriman consegue recuperar sua bolsa e dá uma lição de moral na neta por se portar de maneira agressiva. Neriman sai de maneira apressada da mansão, deixando Semri desconfiada de que a avó roubou o exame de DNA de Sen. Semri corre para sua casa para verificar se o documento continua sob sua posse. Neriman se apavora ao não encontrar o táxi em que veio e um dos seguranças informa a idosa que pagaram o motorista, visto que o veículo não pode ficar parado em frente à garagem da mansão. Neriman teme ser alcançada por Semri e decide correr para longe da mansão. Semri entra em seu quarto e verifica o colchão de sua cama, local onde estava escondido o exame de DNA de Sen. Semri se apavora ao não encontrar o envelope com o documento e decide ir atrás da avó. Neriman grita nas ruas para que um táxi pare para ela. Semri sai apressadamente de casa e corre para tentar alcançar Neriman. Semri tenta alcançar Neriman, mas a idosa é mais rápida e consegue fugir em um táxi. O carro de Nedin sai da mansão e estaciona ao lado de Semri. Nedin sai do veículo e questiona a Semri se aconteceu alguma coisa com ela. Semri disfarça e diz que o táxi que estava esperando passou reto por ela, e Nedin oferece uma carona para levar Semri onde ela quiser. Semri aceita a carona e pede que Nedin siga o táxi que acabou de sair da mansão. Nedin não entende o pedido de Semri, mas decide acatá-lo. Semri demonstra apreensão na tentativa de seguir o táxi onde está Neriman, e Nedin pede que Amada lhe explique o que está acontecendo. Semri diz que não pode explicar a Nedin no momento. Sen desperta em seu quarto, sentindo ainda as fortes dores de cabeça que lhe incomodaram de madrugada. Sen pega o medicamento e se recorda da ocasião em que Semri encontrou esta mesma caixa em sua gaveta. Neste dia, Sen pediu que Semri fosse se arrumar, enquanto ele mesmo tratava de separar seus medicamentos,
disfarçando seu nervosismo diante da ex-esposa. Ainda em flashback, Sem pediu que Nurten jogasse fora todos os medicamentos recolhidos por Semri, incluindo a mesma caixa na qual ele encontrou no presente. De volta ao momento atual, Sem esconde a caixa de remédios em sua gaveta ao escutar uma batida na porta de seu quarto. Dama entra e dá bom dia ao irmão, comunicando que o sobrinho só conseguiu dormir cedo pela manhã. Dama percebe o péssimo estado de Sem e pressupõe que o irmão não conseguiu dormir bem por conta do choro do bebê. Sem desmente e diz que dormiu bem, mas Dama repreende o irmão por não conseguir descansar. Sem pede que Dama lhe envie uma mensagem para lhe explicar depois o que ela quer. Dama comunica ao irmão que Aga saiu em viagem sem avisar a ninguém, apenas a Nurten, e que alegou motivos de negócios para sua partida. Sem acredita que Aga não quer vê-lo, e Dama aproveita para expor sua indignação com Seren e Sem. Dama afirma que Seren é uma péssima mãe por ter pretendido vender seu filho antes de nascer, e acusa Sem de não querer saber nada sobre o bebê. Dama diz que seria muito melhor se Bazak seguisse sendo a mãe do bebê, já que ao menos ela demonstrava amar a criança. Sem foge do assunto e diz à Dama que precisa descansar, deixando-a sem paciência. Sozinho, Sem torna a sentir fortes dores de cabeça e decide se deitar. Dama liga para Aga e se queixa por ele ter ido tão cedo da mansão. Dama diz ao pai que está planejando a festa de lançamento do empreendimento de Nedin e Yusuf na mansão, comunicando que o sócio do primo insistiu que ela ficasse responsável pelos detalhes. Sivan escuta a conversa de Dama pelo celular próximo dali. Dama pede que Aga compareça à festa, visto que ela gostaria de contar com seu apoio nesta ocasião. Dama se aproxima de Sivan e pergunta pelos demais motoristas. Sivan informa que eles saíram com os veículos para manutenção, mas se oferece para levar a ex-namorada onde quiser. Dama se sente desconfortável e diz que pedirá um táxi, mas Sivan relembra a jovem que seu trabalho é estar à disposição dos Karasai. Sivan insiste que Dama suba no carro, mas ela nega, aproveitando para expor seu incômodo com o comportamento agressivo do ex-namorado. Sivan torna a insistir para que Dama vá com ele, mas ela ignora e decide ir em busca de um táxi. O celular de Seren toca incessantemente, enquanto ela permanece em crise e com a casa totalmente revirada. Seren atende o telefone e implora que Neriman lhe traga boas notícias sobre o exame de DNA. Neriman conta que conseguiu agir de forma discreta ao recuperar o exame. Seren pergunta se a avó não sofreu nenhuma dificuldade em seu plano e Neriman conta que Semri tentou lhe impedir, mas que tudo foi em vão. Seren comemora o êxito de Neriman em conseguir acesso ao exame de DNA, e para si mesma, ela garante que irá sair vitoriosa sob Aga. No táxi, Neriman pega o exame de DNA de sua bolsa e diz que muitas coisas na mansão são um mistério. Nedin pede que Semri diga a ele a quem estão seguindo, e ela pede que o rapaz não insista no assunto. Nedin reconhece Neriman no táxi e pergunta a Semri se a situação tem algo a ver com Seren. Semri não garante, apesar de achar provável, e Nedin questiona o porquê dela estar seguindo a avó. Semri disfarça e diz que apenas quer saber o novo endereço de Seren, já que a irmã não atende ao telefone. Semri é grosseira com Nedin e diz que não é obrigada a dar satisfações a ele. Nedin se desculpa com Semri e promete não dizer mais nada, e ela permanece sendo rude com ele. Dama espera por um táxi nas ruas da cidade, mas se frustra por nenhum veículo parar para ela. Dama retorna à mansão e decide ceder aos pedidos de Sivan para levá-la. Sivan diz que não está fazendo nada mais do que seu trabalho, e Dama questiona se ele não irá mudar seu comportamento defensivo em relação a ela. Sivan se faz de desentendido e pede que Dama suba no carro. Dama diz que Sivan está se fazendo de ofendido para cima dela. O táxi estaciona em frente à casa de Seren, sem que Neriman perceba que está sendo seguida por Semri e Nedin. Semri desce próximo à casa de Seren e pede que Nedin vá embora. Nedin ordena ao motorista que eles esperem por Semri, que entra na casa de Seren. Neriman toca a campainha da casa de Seren, que ao atendê-la, se alegra ao receber o envelope com o exame de DNA de Sem. Ao entrar em casa, Neriman se assusta com o estado catastrófico que a sala de jantar ficou com o surto de Seren. Seren fecha a porta de sua casa, mas é impedida por Semri, que entra apressadamente na propriedade da irmã. Semri questiona o que Seren pretende com o exame de DNA, deixando-a assustada com sua presença. Semri tenta tomar o envelope das mãos de Seren, que a expulsa de sua casa. Dama questiona a rota que Sivan tomou para levá-la a seu destino, e de modo passivo-agressivo, ele insinua que eles podem se acidentar ali. Dama diz que os acidentes de Sivan sempre a machucam, e ele insinua que vários homens poderiam ressuscitá-la com respiração boca a boca. Dama se ofende com as insinuações de Sivan, que ainda afirma que Yusuf é o principal interessado por ela. Dama se enfurece e diz que não há nada entre ela e Yusuf,
apesar de deixar claro que sua vida não é do interesse de seu ex-namorado. Dama expõe que não foi capaz de continuar seu namoro com Sivan por ele não saber controlar sua raiva e por sua forma machista de ser. Sivan se justifica dizendo que sempre foi assim, e que Dama esteve com ele sabendo disso. Dama diz que Sivan não está correto em se portar desta maneira, dando razão a Seher por tê-la tentado afastar de seu filho. Dama diz que ela e Sivan não formam um bom casal. Sivan pede que Dama se explique, mas ela é rude e deixa claro que não quer mais falar sobre este assunto com o ex-namorado. Seren e Semri entram em luta corporal pelo exame de DNA de Sem, e Seren pede que sua irmã a deixe em paz. Neriman se apavora com a briga das netas, mas acaba conseguindo pegar o envelope de Seren e corre para longe. Seren impede que Semri vá atrás de Neriman, e Semri questiona a incapacidade de Seren em pensar com calma antes de expor um segredo que não corresponde a ela. Seren diz que Semri não a entende ao lhe pedir que pense com calma, se defendendo por ter sido expulsa da mansão e por ter sido impedida de ficar com seu filho. Semri dá razão à irmã por estar chateada com Aga, mas promete à irmã que ela seja razoável, pois acredita que Aga irá se retratar. Seren fica incrédula ao acreditar que sua irmã quer que ela tenha piedade com Aga. Semri adverte a Seren que ela pode destruir toda a família ao expor o exame de DNA, e ela cobra que sua irmã a defenda após ela ter sido destruída com o rechaço de Aga. Seren questiona por que Semri defende Aga se sabe que ele não é avô de seu filho, além de questionar o porquê dela ter se calado ao saber da verdade sobre o parentesco do milionário com Sem. Semri admite sua culpa, mas defende que ela não tem o direito de revelar algo tão pessoal. Semri diz a Seren que há outras formas melhores de conseguir recuperar seu filho. Seren diz que não há outra forma de recuperar seu filho, e que ninguém a convencerá a mudar de ideia sobre mostrar a Aga o exame de DNA. Seren diz que todos na família tomam decisões impulsivas o tempo todo, mas que ela sempre é podada quando pensa em fazer algo, e por isso, dessa vez irá agir contra Aga sem pensar nas consequências. Sem permanece deitado em seu quarto, sofrendo com as mesmas dores de cabeça. Sem geme por conta da gravidade da dor, tentando buscar formas de se aliviar. Sem grita por Nurten.